Então, a profissão, quando a gente aprende, é para sempre. Fica na memória da gente para sempre, a gente não esquece. Então, não perde tempo, não, aprenda essa profissão o quanto antes. Veja bem também, tubulação de cobre, né? Tem muitos clientes que quer colocar, às vezes, o fogão na cozinha, né? É claro. E lá na área de serviço, um outro fogão. E o botijão no espaço lá no fundo do quintal. Então são 2 fogões para um botijão. Tem como fazer? Tem sim. Eu já fiz encanação de gás com 27 metros, com 30 metros. Eu já fiz com tubo de cobre. E hoje as pessoas continuam fazendo... E hoje, aliás, hoje aumentou mais ainda a procura por esse serviço. Porque as pessoas estão querendo segurança, né? E o botijão fora de casa é bem mais seguro. O botijão a distância aí de 10 metros, 20 metros é bem mais seguro do que ali dentro da cozinha. E aí, quando o cliente quer fazer, quem vai fazer para ele? Aqui eu faço. E você sabe fazer? Se você não faz, presta atenção que eu vou te dar alguma aula, uma aula teórica aqui, onde você pode aprender e colocar em prática na sua casa. Por exemplo, para você fazer tubulação de gás, de cano de cobre, né, o ideal é o tubo 3/8. Esse tubo aqui, ó. Ele é bem mais grosso, né? Porque muitos estão colocando cano 1/4. Vou mostrar a diferença para vocês verem, ó. Tubo 1/4, né? Esse mais fino é 1/4 e esse mais grosso é o 3/8. O ideal é o 3/8. Por quê? Ele vai dar uma chama de fogo melhor, né? Por exemplo, se você for usar 2 fogões mesmo, igual eu falei, o cliente quer usar um dentro da cozinha e outro fogão na área de serviço. Geralmente é uma ilha, né? Vou usar um cooktop. O cooktop geralmente tem a tripla chama, que é uma chama bem maior. Se a encanação for com esse 1/4, quando ligar uma chama, 2 chamas, no máximo 3 chamas, tá normal. Ligou 4, 5 chamas, o fogo vai diminuir. Ele não vai ficar aquela qualidade de fogo boa. E ainda mais se ligar o forno do fogão lá dentro. Aí que vai diminuir mais ainda. Porque o cano é fino. Não dá. Aí eu já peguei encanação de gás que eles colocam esse registro, né, que é o alta pressão, para o fogão de baixa pressão. E lá perto do fogão eles colocam o regulador desse daqui, ou até um menor. Esse aqui é de 2 kg, tem uns que colocam de 1 kg. E há muito tempo atrás eu nem tinha conhecimento nesse segmento de era encanação de gás. Isso deve ter uns 20 anos mais ou menos. Era um sobrado, né? E eu fui fazer manutenção lá porque a cliente reclamou que o regulador dela, não é igual esse aqui, não era um outro menor, criava um pé de gelo. Eu vi, ficava assim, coberto de gelo assim, ó. Que eu nem entendi porquê. E eu liguei pro meu sobrinho que trabalha na área de refrigeração. Eu trabalhei com refrigeração, mas não coloquei em prática, né? Eu tinha uma noção mais ou menos, tenho noção mais ou menos. E aí ele me explicou, o gás realmente, o gás de cozinha, ele congela mesmo. E o registro dele lá, o regulador, aliás, criava um pé de gelo que ele diminuía a pressão do fogão. Era um apartamento, era um sobrado, né? Lá embaixo ficava o botijão, 13 kg, e passava por um cano desse aqui de 1/4. Lá embaixo tinha um registro desse, de alta pressão, e em cima estava o regulador de 1 kg/hora, né? Por que ele congela? Onde eu cheguei à conclusão do meu sobrinho, né? Porque bem aqui, ele vem com pressão do registro, né? Pressão muito alta. E bem aqui sim ele tem tipo um giclê, um injetor, né? Que passa o gás, ele é bem minúsculo, o buraco é bem pequeno mesmo. E tem o diafragma, que a pressão, na hora que passa, o diafragma puxa puxa uma pecinha lá, né? Tipo uma válvula, e ela fecha um pouco do gás. E a hora que ele fecha, então ele passa o gás comprimido, onde ele vira tipo um capilar. Porque a geladeira, para ela congelar, ela sai do gás do compressor, o compressor manda o gás, passa pelo capilar, passa pelo congelador e desce para o compressor de novo. Então ele estava tipo um capilar, ele saía com pressão e aqui é onde reduzia, e onde ele criava aquela pedra de gelo, ainda mais que aqui é alumínio, né? Criava um pé de gelo onde ele diminuía a pressão do gás. E aí eu tive que mudar o sistema todinho. Eu coloquei um regulador lá embaixo, né, um desse aqui, e aí em cima eu coloquei só uma chave, né? Aliás, nem tinha chave, não tinha as conexões para a instalação de gás. Eu peguei o próprio registro dela, desmontei ele e reabri aqui, né? Onde eu tirei a pecinha que eu falei lá dentro. Né? Ela é uma peça já fundida no próprio alumínio, que ela é uma válvula lá embaixo, é tipo um injetor, que ele passa o gás comprimido, né?
Então reabri, ficou uma broca de 3,16, se eu não me engano, não lembro mais. E aqui eu coloquei um nipple de 1/4, onde coloquei o cano, e aí saiu a mangueira, que foi pro fogão. Aí acabou o problema do cliente, porque eu sabia que estava errado. Porque você não pode colocar um registro de alta pressão em um fogão de baixa pressão. Registro de baixa pressão tem que ser o regulador de baixa pressão. E aí sim ele vai dar certo. Então resolvi esse problema do cliente. Então até hoje tem cliente que chama às vezes o pedreiro está ali concluindo a obra, né? E eles vão e falam, o pedreiro está lá, o pedreiro está lá. Aí compra o material errado. Ao invés de chamar um técnico que já tem conhecimento, não, eles faz. Até outra vez também eu peguei um fogão que não estava congelando, mas ele aumentou a pressão do registro, do regulador. Agora eu vou abrir um desse aqui para vocês verem como que ele funciona. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem, só um minuto. Aqui ó, consegui tirar os parafusos dele. Para abrir ele é só puxar, né? Para que você desmonte ele, sai a molinha dele. Aqui ele tem o diafragma, ó, o diafragma. Tirar ele aqui que ele está grudado, né? Mas é só puxar. O diafragma é só uma borracha. Ó, desmontei ele, pronto. Então o que eu estava falando é isso aqui, ó. A hora que o gás entra por aqui, o diafragma, a pressão do gás é tanto que o diafragma faz isso. Aí essa pecinha aqui, tá vendo? Ela é conectada lá, ó. Olha lá, ó. Então a hora que o gás passa com pressão, o diafragma ele aciona, ele faz isso, porque o gás empurra, que isso aqui é uma borracha, ó, né? Uma borracha própria para aguentar pressão. E aí ele puxa e reduz o gás. É porque esse aqui ele não tem parafuso. Os antigos, os reguladores antigos, bem aqui assim, ó, ele tinha um parafuso, né? Que você podia desmontar e fazer limpeza, né? Aqui. Agora hoje não vem mais, é só prensado, ó, ele é prensado. Então, quando o gás entra, o diafragma aciona, né? E levanta assim, onde ele puxa essa pecinha aqui, ó. Onde que ela é solta, né? Ela puxa e faz isso. Ele reduz um pouco a pressão. Aí, para aumentar a pressão, já tem a molinha. A molinha que você regula. Mas o que eu quero dizer aqui? Um dia desse aí eu peguei, aliás, um dia desse não, tem uns 3 anos eu acho, foi antes da pandemia, que o cliente reclamou que o fogão dela, quando ligava a chama, ele fazia um barulhão e eu fui lá para ver. Cheguei lá na encanação de gás, lá no botijão estava esse registro, que não pode, né? E perto do fogão estava esse regulador, que não pode. O regulador tem que ficar lá no botijão, porque ele é baixa pressão no fogão. Como é que você vai pôr um registro de alta pressão e um regulador de baixa pressão? Aí ele estourou isso aqui, ó. Saiu só um lado desse aqui, onde ele aumentava a pressão. O diafragma não estava resolvendo o problema, porque quando ele sai, essa pecinha aqui, ela saiu só de um lado, né? Então fica passando muito gás. Aí eu só troquei o regulador dela, né? E coloquei lá na ponta, onde o cano era 1/4, que era esse cano aqui, ó. O pedreiro falou, pô, o pedreiro dela que fez. Usou por 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 2 meses. Isso aí, colocou esse cano aqui, ó. Demorou muito, porque tem uns que estouram, né? Rápido. Aí o que eu fiz? Falei para ele, o certo é fazer isso. Aí como eu não tenho as conexões, porque as minhas conexões é essa aqui, ó, para 3/8, né? Olha, é para 3/8. Não dá para colocar num cano 1/4, né? Aí o certo é, eu peguei assim, eu falei para ele, eu ia ter que soldar, né? Peguei um cano 3/8, que é a conexão própria, né? Vou ensinar vocês aqui como fazer uma franja. O que é franja, André? Franja vai nos canos de cobre, né? Onde a porca prensa a franja no conector, no nipple, né? E ele para de vazar gás, para vedar o gás. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui o kit frangeador. Ele está desmontado, né, meu kit, mas vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o kit frangeador. Ó, esse é o kit, né? É a ferramenta para fazer as franjas.